o que se conta no pátio do Carrasco, portanto, onde terá vivido Luís Alves, também conhecido por Luís o Negro, o último Carrasco de Lisboa. O que se conta é que haveria um túnel que ele usaria da sua casa para passar para a prisão do Limoeiro, e que será desse túnel, dizem os habitantes, que se ouvem os tais lamentos, os tais urros, que seriam deste homem, não é, da alma. Um detalhe muito curioso na história de Luís Alves, porque se diz também que ele nunca matou ninguém, nunca torturou ninguém, que quando era chamado para o fazer pagava a outros. Portanto, falamos de uma época em que os carrascos usavam uma touca. Portanto, facilmente ele poderia pôr outra pessoa no seu lugar, a quem pagava um punhado de moedas para que pudesse cumprir essas terríveis missões. Toda a gente sabe que ali morou Luís Alves, portanto não é propriamente um segredo. E as pessoas que lá vivem, se calhar já ouviram aos seus antepassados contar essa mesma história. Associarem os barulhos estranhos, na medida em que foi a única personagem terrível que ali morou, se calhar é por isso, não é? Eu resolvi escrever a história do Francisco Matos Lobo por ele ter sido também, a sua morte é emblemática, de certa forma. A sua morte ditou uma grande reflexão acerca da pena de morte, e foi a sua morte que levou à sua abolição em Portugal. A própria natureza da relação amorosa que ele manteve com a tia, porque era tia do Francisco Matos Lobo, era uma francesa voluptuosa, lindíssima, com grandes encantos, certamente, mas era sua tia. E era uma relação foi sempre muito conturbada e muito marcada por esses ciúmes. Ele resolve matar por se sentir rejeitado. Francisco Matos Lobo foi detido numa rua de Lisboa, ainda com as roupas encharcadas em sangue. O Diogo Alves foi efetivamente o maior serial killer português. Em 3 anos matou quase 80 pessoas. Diogo Alves não era de origem portuguesa, era galego, nasceu em Lugo, na Galiza, veio muito jovem, criança ainda, trabalhar como criado de uma família abastada de Lisboa. Terá cometido pequenos furtos, era um rufia, até que conheceu uma mulher, enfim, talvez de poucos escrúpulos, talvez possamos deduzir isso, chamava-se Gertrudes, era uma taberneira e provavelmente serviria a alguns funcionários responsáveis pela manutenção do aqueduto. Terá sido ela que, aproveitando-se de alguma distração ou de algum copito a mais, terá sido ela que roubou uma chave do aqueduto. E Diogo Alves passou a usar o monumento, nomeadamente as mães d'água, para se esconder e ali ficar à espera que as suas vítimas passassem. Despojava-as de todos os seus bens e atirava-as do arco maior do aqueduto. O mais incrível nesta história é que é difícil imaginar que uma igreja possa dar origem a uma matança deste género. Em 3 dias morreram quase 4.000 pessoas. Tudo por causa de um motim que começou dentro da igreja. Havia uma grande pressão para que os judeus se convertessem ao cristianismo. Nesse dia, foi dia 19 de abril de 1506, dentro da igreja de São Domingos, estavam alguma população de Lisboa a orar pelo fim da seca, pela peste que nessa altura assolava o país. E houve um fiel que, olhando para a imagem de Cristo pregado na cruz, vislumbrou uma luz. Estava também presente um cristão novo que se levantou e disse: "Não, se calhar é só um reflexo da luz lá de fora." Essa frase foi quanto bastou para que ele fosse arrastado para fora da igreja, espancado, torturado. Logo ali se reuniu uma multidão de cerca de 500 pessoas e essa turba de gente foi de porta em porta, de casa em casa, à procura de judeus, e pessoas que retiravam das suas casas, que arrastavam pelas ruas. As mulheres foram violadas, as crianças, os velhos, homens, foram atirados para a fogueira, queimados vivos.